Gestão de conflitos. Escrito por José Carlos Carturan Filho. Introdução. Começaremos agora uma jornada bastante especial e interessante para termos um entendimento consistente sobre um assunto extremamente constante e presente na vida de todos nós: conflitos. Ou melhor, gestão de conflitos. Logicamente, muito ou quase tudo do que dissermos aqui fará sentido para os conflitos presentes em todas as áreas da nossa vida. No entanto, os exemplos e as considerações principais terão foco em questões voltadas ao ambiente organizacional, às empresas de modo geral. Importante dizer logo de início que os conflitos não geram apenas impactos no dia a dia dos profissionais, equipes e empresas. Muitas vezes, esses conflitos, os profissionais inclusive, chegam a causar problemas de saúde emocional, mental e física aos envolvidos. Então, logo de cara, já fica aquela impressão: nossa, conflitos então são muito ruins, não é? E eu diria que não necessariamente. Mas vamos analisar isso mais adiante. Por enquanto, vale apenas uma menção dizendo que, diferentemente do que se pensava há algumas décadas, quando se acreditava que conflitos profissionais eram extremamente nocivos, hoje, há outra percepção a respeito. Capítulo 1. Conceitos. Para definirmos conflitos, vamos lançar mão de algumas definições como a trazida por Zapparoli em 2009. O autor diz que o conflito é um desacordo e, em geral, as pessoas entram em conflito por divergência, incompatibilidade, de valores, necessidades, opiniões e desejos de uma ou de ambas as partes. Já Max Morita diz que conflitos são discordâncias resultantes de diferenças quanto a ideias, valores ou sentimentos entre duas ou mais pessoas. Enquanto isso, o dicionário Wise, edição de 2001, traz a definição de que conflito é profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, o ato, estado ou efeito de divergirem acentuadamente ou de se oporem duas ou mais coisas. E para finalizar, a etimologia, ou origem da palavra, deriva do latim conflictus, que por sua vez, é particípio passado do verbo confligere, composto do prefixo com, que significa junto, e fligere, que quer dizer colidir, chocar-se, trombar. Pessoalmente, penso que todas essas definições são complementares entre si e servem como base para seguirmos adiante. Deliberadamente, excluí de nossos tópicos iniciais as definições que tratam conflitos e confrontos como se fossem a mesma coisa. E não são. Não mesmo. Conflito é uma discordância de posição, postura, ideias, atitudes e interesses, e surge normalmente quando há necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. Enquanto confronto é ação ou efeito de confrontar, lutar, brigar. Aliás, um dos objetivos da gestão de conflitos é exatamente o de evitar que conflitos, os quais podem ser inclusive bem produtivos, transformem-se em confrontos. Seguindo nosso raciocínio, creio ser interessante entendermos quais são os tipos de conflitos existentes. Para facilitar o entendimento, vamos nos ater a 4 tipos que contemplam praticamente todos os conflitos pelos quais podemos passar. Capítulo 2. Tipos de conflito. Intrapessoal. São os famosos conflitos internos. Sabe aquele antigo ditado: será que caso ou compro uma bicicleta? E sobre este tipo, os conflitos intrapessoais, não aprofundaremos aqui. Contudo, normalmente, os conflitos internos surgem por conflitos entre crenças e valores que possuímos internamente. Interpessoal. Ou seja, entre pessoas. Por exemplo, o João pensa que a estratégia adotada deveria ser a X, enquanto a Maria acredita que a melhor seria a Y. Esses conflitos, caso não equalizados e resolvidos, podem evoluir para o terceiro tipo, a seguir. Intragrupos. Acontece dentro de um grupo. E já não há apenas mais 2 ou poucas pessoas envolvidas. O conflito já tomou conta, por exemplo, de toda a equipe ou de boa parte dos componentes do time que optaram por escolher um lado. Surgem então as famosas panelinhas e o ambiente interno da equipe fica conturbado e problemático. Intergrupos. Como o próprio nome diz, acontece entre um grupo e outro, de fora do contexto. Por exemplo, de um departamento A, da empresa,
em relação ao departamento B. Administrativo contra comercial, logística contra engenharia, produção contra qualidade e assim por diante. Creio que, se você trabalha ou trabalhou em uma empresa, consegue facilmente identificar todos esses conflitos, os pessoais, intragrupos e intergrupos. E vou dizer aqui uma coisa que seria até curiosa, se não fosse preocupante. Muitas vezes, uma equipe que possui internamente diversos conflitos ruins, os já conhecidos conflitos intragrupos, se une, quando é para estabelecer um conflito intergrupos, ou seja, contra outra equipe. Capítulo 3. Pesquisa. Veja o resultado de uma pesquisa interna feita por um de nossos clientes no estado de São Paulo. À época, a empresa tinha quase 1.000 colaboradores, e destes, 156 responderam à pesquisa. O objetivo era entender quais eram os principais causadores de conflitos. O resultado obtido foi: 36% dos conflitos eram setoriais, aqueles que nós já definimos como intergrupos. 21% por problemas referentes à comunicação. 18% dos conflitos ocorriam devido a atitudes, ações indevidas dos colegas. 15% dos conflitos eram gerados por diferenças entre ideias e pontos de vista. 8% dos conflitos eram derivados de atitudes de discriminação que eram sentidas pelas pessoas. E para finalizar, ainda havia 2% dos conflitos gerados pela famosa fofoca. Capítulo 4. Postura diante dos conflitos. Antes de falarmos especificamente das posturas que as pessoas podem adotar perante os conflitos, precisamos deixar claros alguns pontos. O primeiro e mais importante é que um conflito é algo dinâmico. Por ser, muitas vezes, uma questão relacional, é natural que esteja sujeito a alterações durante o período, curto ou longo, que ocorra. Em segundo lugar, vale mencionar que fatores externos como outras pessoas, questões organizacionais, clientes externos e stakeholders podem interferir no modo como as pessoas se portam diante do conflito. E por último, a mesma pessoa pode adotar diversas posturas diante de um mesmo conflito. Eu diria até que a mesma pessoa pode oscilar entre os 4 quadrantes ou posturas predominantes para lidar com conflitos. Isso acontece inclusive conosco. Afinal, quem nunca passou por um conflito e iniciou o processo de uma maneira, e de acordo com a sequência dos fatos, foi alterando a postura diante da situação? Faz parte. Precisamos, no entanto, conhecer as posturas possíveis e fazermos a correta leitura de como a outra pessoa ou as outras pessoas estão se portando no momento. Importante também verificarmos qual o nosso padrão de atitude e entendermos se tem sido mais eficaz ou se é necessário mudar a estratégia. Entretanto, caso estejamos fora do conflito e tivermos de atuar como possíveis mediadores ou algum outro papel, será de fundamental importância o fato de conseguirmos detectar quais são as posturas dos envolvidos. Isso ajudará inclusive a encontrarmos a melhor maneira de equalizar a situação. Cada pessoa irá buscar resolver os conflitos à sua maneira, de acordo com seus valores, princípios, questões culturais, seu estado emocional, seu humor e o contexto em que ocorre o conflito. Inclusive, uma mesma pessoa pode reagir diante de conflitos de modo diferente, dependendo da situação. Mas, é sim possível detectarmos alguns padrões. Vamos agora conhecer 4 posturas que as pessoas costumam adotar diante de conflitos. Todas elas podem ser úteis, dependendo do momento do conflito e não há uma melhor ou pior. Postura 1. Evitação ou evasão. Algumas pessoas nem mesmo consideram esta uma postura diante de um conflito. Porém, consiste sim em uma tática adotada, consciente ou inconscientemente. Em suma, a pessoa age de modo a evitar o conflito, retirando-se dele, ou seja, fazendo a evasão. Isso pode acontecer por vários motivos. Ou pelo fato de a pessoa perceber que não terá chance de ter um bom resultado com aquilo, ou por entender que não é o momento oportuno. Essa maneira de agir pode ser oportuna em alguns momentos. No entanto, em boa parte das vezes, a evasão ocorre porque a pessoa não está muito engajada, imbuída em defender seus interesses e pontos de vista. Em suma, pode ser uma atitude de displicência, de entregar os pontos facilmente, não lutando por aquilo que deseja ou acredita. Então, você pode estar pensando, mas é uma boa estratégia. Às vezes a pessoa quer ceder e simplesmente abandona o conflito. Pois é, se ela quiser ceder,
Não precisa necessariamente abandonar ou ignorar a questão. Basta simplesmente adotar a segunda postura, que é exatamente a cessão ou acomodação. Cessão ou acomodação. E a princípio, pode parecer até mesmo uma atitude nobre por parte da pessoa. E pode mesmo ser. Quando, por exemplo, a pessoa compreende que a ideia da outra pessoa é melhor ou que o ponto de vista faz mais sentido. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a cessão ou concessão é uma estratégia. É uma maneira de a pessoa conceder agora para poder ganhar posteriormente. Em suma, ela aparentemente aceita os termos da outra pessoa. No entanto, mais adiante isso será utilizado como uma forma de barganha ou haverá algum ganho posterior que nem mesmo a pessoa que recebeu essa acomodação por parte da outra conseguiu ainda entender. Ainda assim, talvez a acomodação ou cessão sejam menos ostensivas do que a terceira postura em lidar com conflitos. A chamada postura competitiva. Postura competitiva. Normalmente, a postura competitiva foca apenas nos próprios interesses da pessoa ou na intenção de fazer prevalecer seu ponto de vista. Para isso, às vezes pode até mesmo ocorrer certa agressividade ou hostilidade por parte de quem adota essa conduta. E a princípio, podemos pensar: nossa, mas essa postura é muito ruim. E na maioria das vezes, é. Todavia, muitas vezes, a pessoa perde o tom, passa do ponto e age de maneira impositiva, por acreditar muito naquilo que defende ou por ter um sentimento muito intenso em relação ao lado que sustenta. Como diria uma das pressuposições da PNL, todo comportamento possui uma intenção positiva. Cá para nós, mesmo aqueles praticamente injustificáveis. E por último, chegamos à postura de cooperação ou colaboração. Cooperação ou colaboração. De modo resumido, em uma postura cooperativa não há somente um ganhador e um perdedor. Todos os que cooperam ganham, e por essa razão, é a abordagem mais comumente adotada na mediação de conflitos. É importante ressaltar, no entanto, que cooperar não implica ignorar o problema, acomodar ou evadir do conflito. A característica fundamental da cooperação está no resgate do poder de comunicação entre as partes envolvidas, pela qual as pessoas envolvidas podem expressar seus anseios, suas necessidades, e ainda, avaliar racionalmente sobre as causas, consequências e possibilidades que o conflito pode trazer. E talvez, você tenha chegado à conclusão de que a colaboração é a melhor tática a ser adotada. Correto? Bem, nem sempre. Lembre-se de que em um conflito há pelo menos um outro lado. Às vezes o conflito é até mesmo multilateral. E muitas vezes, quando a pessoa adota um perfil colaborativo em um conflito com alguém que adota a postura agressiva, esse agressivo vai entender a colaboração como evasão ou acomodação. Compreende? Por isso, precisamos sempre avaliar todos os prismas de um conflito, o modo dinâmico, como ele se desenvolve e quais as posturas a serem adotadas. Capítulo 5. Modos de lidar com os conflitos. No primeiro caso, se a pessoa possui baixa preocupação com os próprios interesses e baixa preocupação com os interesses do outro, possivelmente adotará a tática da evasão. Já no segundo caso, se ela tiver ao menos a princípio a preocupação com os próprios interesses, baixa, e alta preocupação com os interesses do outro, ainda que seja naquele momento apenas, partirá para uma resolução voltada à acomodação ou cessão. No terceiro caso, talvez o mais fácil de entender, quando a pessoa possui alta preocupação com os próprios interesses e baixa preocupação com os interesses do outro, muito possivelmente teremos a postura por via competitiva. No quarto caso, se houver alta preocupação com os próprios interesses e alta preocupação com os interesses do outro, haverá a busca por uma postura mais colaborativa ou cooperativa. Em tese, o formato menos traumático e a postura que mais se aproxima do famoso ganha-ganha. É importante mencionar aqui que os perfis comportamentais podem interferir na maneira como as pessoas encaram os conflitos. E também reforçar o conceito de que, em um mesmo conflito, a pessoa pode passar até mesmo pelos 4 casos citados anteriormente, dependendo do momento da situação. Para finalizar, caso ainda não tenha feito o teste de perfil comportamental, ou tenha feito já há mais de 3 meses, lembre-se de fazer em www.portaleleven.com.br. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente,
Curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.